tudo bem? Me chamo Sara Nogueira, sou aluna do curso de música da UEA e estou trazendo hoje uma proposta de atividade da aula de pedagogia da professora Carol, o qual nós temos que utilizar o modelo CLESP. Então, primeiro eu vou explicar o que é o modelo CLESP, né? O modelo CLESP, o C que significa composição, o L, literatura musical, o A que significa apreciação musical, e o S, habilidades, né, pela questão da técnica, o P, performance, certo? Essas letras, elas são os processos de aprender do saber musical, né? Como nós vamos aprender, os parâmetros que nós vamos chegar para aprender música, né? E nós temos que lembrar sempre que nós vamos focar sempre em três, né? Que é composição, apreciação e performance, que nós chamamos de atividades centrais. Beleza, então eu trouxe para vocês uma atividade que é sobre as quatro estações de Vivaldi, né? E eu vou colocar aqui para vocês lembrarem, né? Primavera, né, de Vivaldi. E como é que é essa atividade que eu trouxe para os meus alunos? Meus alunos têm a faixa etária de 9 a 10 anos e nós estamos trabalhando num curso de formação básica, né, do ensino fundamental 1, música, né? Então esse projeto, essas atividades seriam apreciação, que eu vou mostrar como é que vai ser mais ou menos, e como é que vai funcionar no projeto, na atividade. Então é o seguinte, eu organizei, né, o nome do projeto é As Quatro Estações, e seria o seguinte, primeiro nós focaríamos, né, sobre a biografia de Vivaldi, né, que ele nasceu em 1678, né, em Veneza, na Itália, e falaria também em 1741, que foi a data de falecimento, né? Então seria mais ou menos isso que nós iríamos falar um pouco dos processos dele, qual instrumento que ele gostava, onde ele começou o ensino da música dele, enfim, nós iríamos entrar nesse detalhe, mas não focar muito nisso, né? E depois, logo depois de falar sobre Vivaldi, quem foi Vivaldi, o que ele fez, né, e as composições dele, nós iríamos falar sobre as quatro estações, né? E eu também iria ter uma roda de conversa com os meus alunos, né? Falar um pouco do que eles sabem sobre as quatro estações, sobre a primavera, sobre o inverno, sobre o outono e o verão, né? Então nós iríamos assim abranger esse momento assim de apreciação, né? Escutar as melodias, né, os concertos de Vivaldi em relação às quatro estações, e nesse meio tempo, assim que eles conseguissem, né, escutar, eles iriam me identificar elementos, né, sobre cada estação na música, né? Por exemplo, essa da primavera, né? O que tem na primavera, professora? Primavera tem lindas borboletas, flores, as flores desabrocham, tem os passarinhos, então eles iriam falar os elementos, né, que eles estão tentando identificar na apreciação da música, né, e eu ia falar para eles fazerem uma atividade, né, sendo que essa atividade era para eles desenharem alguns desses elementos que eles conseguiram identificar escutando, apreciando a música, né, e nesses elementos eles iriam me mandar para mim, né. Eu iria fazer como se fosse uma criação de uma partitura, né? Uma partitura, fazer a colagem de cada aluno, então seria uma partitura bem grande, né? De cada estação. E cada desenho que eles iam fazer, né? Cada movimento, eles iriam escrever, né? O que eles entenderam dessa parte da música. Então essa seria a nossa primeira atividade, que seria a atividade de apreciação musical. A segunda atividade, né, seria logo depois de eles já terem apreciado a música e já terem feito a questão de escrever, né, mais ou menos, os elementos importantes, eles iriam fazer a execução, né?
Então, como nós já trabalhamos várias figuras rítmicas na sala de aula, o pão, o tite, o chocolate, a pausa, eu iria dar uma proposta para eles, né? De criarem, da composição, deles comporem, né? Usando o quê? Usando elementos que tem em casa, né? Elementos que nós temos em casa, os utensílios, né? Esses utensílios são um copo, uma bacia, rachis, né? Umas colheres, canetas, lápis, chaves também. Todos eu iria pedir para eles trazerem elementos, né? Explorando os timbres, né? A variedade de timbres que eles pudessem trazer pra gente, pra nossa aula, para que nós pudéssemos trazer uma atividade mais de dinâmica, né? De exploração de timbre, de procurar o que tem uma característica próxima do que representa, por exemplo, o som das árvores, né? O som dos passarinhos, enfim. Eles vão trazer essas variedades de timbres, né? Pra gente, né? Pra gente fazer a nossa composição. Então, nessa atividade, eles vão pegar, trazer várias variedades de timbre da casa deles, né? Lembrando que eu sempre estou trabalhando com eles no modo virtual, né? Então, eu tenho que pensar que as minhas atividades vão ser atividades pensando que eu não estou na escola, eu estou sempre em casa, então eu tenho que usar os utensílios de casa, né? Que muitas vezes os alunos não têm instrumentos musicais, os alunos não têm recursos, né? Que a gente possa fazer outras atividades mais com outros sons, né? Então a gente tem que usar o que a gente tem, os elementos de casa. Então eles vão trazer essa variedade de timbres, né? E na nossa outra aula seria, vou dividir em 3 aulas, né? Seria a composição propriamente dita, né? Essa parte da composição seria que cada aluno iria criar, né? Baseado no seu desenho, no seu próprio desenho, um som para aquilo que ele colocou, para aquilo que ele escreveu, naquele que ele pintou. Então ele iria transformar aquele desenho dele algo audível, né? Então nessa parte já iria pedir para eles gravarem, né? Mostrarem o desenho deles e logo depois eles iriam pegar algum desses elementos, né? Alguns desses utensílios e criar um ritmo, né? Usando sempre os ritmos que a gente já conhece, que são o pão, o chocolate, né? O semínima, a cocheia, a semicocheia, a pausa da semínima, enfim, são as figuras rítmicas que eles já utilizam em sala, né? Eles iriam criar pequenos trechos, né? Baseados na composição dele, baseado naquela imagem que ele mesmo fez, né? Naquela mesma partitura, né? Digamos assim, a partitura que ele mesmo fez, ele iria criar, né? Então aquele som que ele criou, por exemplo, se fosse primavera, ele desenhou algo relacionado a flores, a borboletas. Então ele iria pensar de que forma eu vou representar isso, né? De que forma eu vou criar um ritmo ou algo do tipo que tenha relacionado a flores, né? Então seria assim mais ou menos a minha proposta das 4 estações. Como tenho bastante turmas, eu posso dividir as turmas, cada turma fica com uma estação e depois eu posso pegar os vídeos, né, coletar os materiais e fazer um vídeo só mostrando o trabalho todo, né, de todos os alunos, documentando, né, como foi trabalhado cada estação e mostrando o que os alunos escreveram, né, a criação de cada aluno. Então é isso a minha proposta, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!